Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Espírito Santo de Deus, iluminai-nos e dai-nos sabedoria. São José o Justo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu caro irmão, minha cara irmã, para mais um estudo do Compêndio do Catecismo. Hoje, o 75º é a segunda parte sobre o sacramento da ordem. Segunda e última parte. Vamos juntos? Papel e caneta na mão, então, toma nota. Pergunta 329 do Compêndio. Como o presbítero exerce o próprio ministério? Como o padre exerce o próprio ministério? Resposta. Mesmo sendo ordenado para uma missão universal, ele a exerce numa igreja particular, em fraternidade sacramental com os outros presbíteros que formam o presbitério e que, em comunhão com um bispo e em dependência dele, tem a responsabilidade da igreja particular. Então essa resposta, meu caro irmão, mostra que o exercício, do padre é uma missão universal, só que ele desempenha numa igreja particular, numa diocese particular, numa congregação, enfim. Claro, ele é sacerdote aqui no mundo todo e para sempre, mas ele exerce a sua missão numa igreja particular, se for um sacerdote secular, por exemplo, um diocesano. Sempre em fraternidade com os outros padres, o conjunto de padres forma o presbitério de uma diocese, e sempre em comunhão e na dependência do bispo, que é sucessor dos apóstolos, sempre em comunhão com o seu bispo. O bispo, para a diocese, é o vigário de Cristo para aquela igreja particular. Assim como o Papa é o vigário de Cristo na terra, naquela igreja particular, o vigário de Cristo é o bispo. Então o presbítero age sempre com ele, em dependência dele. Eu não sei se você já foi numa ordenação sacerdotal, é uma coisa riquíssima, linda. Eu convido você, não perca essa oportunidade. Em algum momento, existe um diálogo entre o bispo e aquele que está sendo ordenado presbítero. E o bispo fala assim, pergunta assim para ele: você prometes respeito a mim e aos meus sucessores? Respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? E o candidato responde, prometo. Então é muito sério. A igreja, a hierarquia, ela está em comunhão acima de tudo, comunhão de servidores do povo de Deus, ok? 330. Qual é o efeito da ordenação diaconal? Resposta. O diácono, configurado a Cristo, servo de todos, é ordenado para o serviço da igreja, que ele exerce sob a autoridade do próprio bispo a respeito do ministério da palavra, do culto divino, da orientação pastoral e da caridade. Então, são 4 características fundamentais do diácono. Seja ele transitório, que é aquele que recebeu o sacramento da ordem no grau do diaconato, porque é preciso para depois ser padre, receber no grau do presbiterado, ou o diácono permanente, homens solteiros ou casados, que a igreja chama para o diaconato. São 4 características, Ele vai exercer, sob a autoridade do seu bispo, o ministério da palavra, do culto divino, as celebrações, da orientação pastoral. O diácono é o grande coordenador de pastoral, e da caridade fraterna. São as 4 características, os efeitos da ordenação diaconal. 331. Como se celebra o sacramento da ordem? Para cada um dos 3 graus, o sacramento da ordem é conferido mediante a imposição das mãos sobre a cabeça do ordenado por parte do bispo, que pronuncia a solene oração consagradora. Com ela, o bispo invoca de Deus a ordenação. Com ela, o bispo invoca de Deus para o ordenando a especial efusão do Espírito Santo e dos seus dons em vista do ministério. Que lindo, né? Então é desta maneira que se celebra o sacramento da ordem, sempre com a presença do bispo. É o bispo e somente ele que ordena
o diácono, o padre ou um outro bispo. Um padre que foi nomeado bispo pelo sumo pontífice, ele recebe uma ordenação de um outro bispo, né? Que invoca ao ordenando a efusão do Espírito Santo. É como que se Pentecostes acontecer. É como não? Pentecostes acontece novamente na vida daquele que está recebendo os dons do sacerdócio, do diaconato, do sacerdócio ou do episcopado, ok? 332. Quem pode conferir esse sacramento? Já respondi no anterior, mas vamos lá. Cabe aos bispos validamente ordenados, como sucessores dos apóstolos, conferir os 3 graus do sacramento da ordem. Então, diácono não ordena ninguém, padre não ordena ninguém, é somente o bispo que confere a ordenação nos 3 graus. 333. Quem pode receber esse sacramento da ordem? Resposta: pode recebê-lo validamente apenas o batizado de sexo masculino. A igreja se reconhece ligada a essa escolha feita pelo próprio Senhor. Ninguém pode exigir receber o sacramento da ordem, mas deve ser considerado apto ao ministério pela autoridade da igreja. Então, no mundo moderno, tem até uma discussão, que inclusive o Papa Francisco colocou um ponto final daquilo que já era um ponto final, né? Pedidos de ordenação para mulheres, tudo mais, e isso não é possível, porque a igreja entende que essa escolha foi feita pelo próprio Senhor. É algo do homem, né? Então pode receber o sacramento da ordem um batizado do sexo masculino. Interessante nessa resposta aqui, sobretudo no sacramento da ordem no 1º grau, diaconato, né? Hoje temos muito diáconos permanentes, né? Para ser diácono permanente, basta o candidato querer ir se colocar à disposição? Não. Senão quantos iriam querer e não iam ter condições para isso? É a igreja que precisa querer reconhecer a aptidão nesse candidato e fazer a ele, a esposa, no caso de casados, ou se for solteiro, fazer o convite, o sacerdócio, em nome do bispo daquela diocese, arquidiocese, ok? Olha só, deve ser considerado apto ao ministério pela autoridade da igreja. Então não adianta a pessoa querer, é a igreja que tem que querer, ok? 334. Exige-se o celibato de quem recebeu o sacramento da ordem? Resposta: para o episcopado, os bispos, é sempre exigido o celibato. Para o presbiterado, na Igreja Latina, ordinariamente escolhem-se homens crentes que vivem como celibatários e que têm intenção de manter-se no celibato pelo reino dos céus, como está em Mateus 19:12. Nas igrejas orientais não é permitido casar-se depois de ter recebido a ordenação. Ao diaconato permanente podem ter acesso também homens já casados. Então, para a igreja latina, que é o que nos interessa, um homem casado pode ser sim convidado para o diaconato. Presbítero, padre ou os bispos, eles são celibatários, ok? Tem alguns pormenores na igreja oriental, não é o caso aqui agora. Muito bem. Penúltima de hoje, 335. Quais são os efeitos do sacramento da ordem? Esse sacramento dá uma especial efusão do Espírito Santo, que configura o ordenado a Cristo na sua tríplice função de sacerdote, profeta e rei, segundo os respectivos graus do sacramento. A ordenação confere um caráter espiritual indelével, por isso não pode ser repetida nem conferida por um tempo limitado. É algo que vai imprimir um caráter na vida daquele que recebeu a ordem, né? Deixou de ser padre, né? Tem alguns casos até do ex-padre pedir isso por escrito ao Vaticano, e o Vaticano até vai conceder. Mas em termos sacramentais, ele é sacerdote para sempre, como diz o trecho bíblico, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque assim acontece com o crismado, e com o batizado. Uma vez batizado, uma vez crismado, sempre batizado, sempre crismado. Tá bom? E aqui retomo o assunto de que o ordenado recebe a especial efusão do Espírito Santo. São os efeitos do sacramento da ordem. E a última de hoje: com que autoridade é exercido o ministério sacerdotal?
Os sacerdotes ordenados no exercício do ministério sagrado falam e agem não por autoridade própria, nem por mandato ou por delegação da comunidade, mas na pessoa de Cristo cabeça e em nome da Igreja. Portanto, o sacerdócio ministerial se diferencia essencialmente e não apenas por grau do sacerdócio comum dos fiéis, a serviço do qual Cristo instituiu. Então é por Cristo, com Cristo e em Cristo, é na autoridade de Cristo e em nome da Igreja que age o sacerdote do Altíssimo. E assim encerramos a parte 2 sobre o sacramento da ordem. Que bom contar com a sua companhia. Vou te esperar na próxima quinta que nós vamos começar o sacramento do matrimônio. Deus nos abençoe e nos guarde, que Nossa Senhora nos cubra com seu manto sagrado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais e salve Maria!